Aula 35. A Epístola de Judas. A Epístola de Judas encerra o grupo de cartas enviadas às igrejas, denominadas de universais, ou ainda gerais. Levam esse nome por terem tido como alvo as igrejas e não apenas uma pessoa ou grupo específico. Essa epístola estimula os crentes a rejeitarem as dissoluções e astúcias humanas, levando-os a batalharem pela fé. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haverá escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Durante os primeiros anos de desenvolvimento da doutrina cristã, o inimigo tentou a todo custo semear o joio entre o trigo. Quase todos os documentos neotestamentários possuem advertência e correção de doutrinas errôneas que constantemente assolavam as igrejas. No contexto histórico da Epístola de Judas, o problema se repetia. Os falsos líderes e mestres estavam como lobos devoradores, atacando o rebanho. E por esse motivo, Judas escreve esta breve epístola. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Não há nenhum vestígio na carta que indique o destinatário, e absolutamente ninguém sabe de onde esta carta foi escrita. A Epístola de Judas é, na íntegra, uma carta universal, aberta às igrejas, instruindo-as a combaterem os ensinamentos falsos dos terríveis mestres gnósticos. O conceito básico do gnosticismo corrente nos primeiros 150 anos da história da Igreja era a negação da humanidade de Jesus. Definitivamente, os gnósticos não aceitavam o fato de um ser divino, espiritual, poder encarnar-se, motivo pelo qual se opunham fortemente aos ensinos dos apóstolos. Os gnósticos alegavam que a matéria era o princípio do pecado. A carta de Judas contém uma das mais fortes mensagens contra os heréticos, o que faz dela uma carta apologética, forte e direta contra os ensinos gnósticos. Judas descreve tais mestres como rebeldes e blasfemadores. Contudo também, estes falsos mestres adormecidos
contaminam a sua carne e rejeitam a autoridade e blasfemam das dignidades. Seguidores do mal. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Arrogantes, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Gananciosos, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. A Epístola de Judas. Data: Não restam dúvidas que a data da escrita desta epístola se deu entre 65 a 70 depois de Cristo. Se é certo que aceitarmos Judas, o irmão do Senhor, como o provável autor da carta, pois é certo que não viveu mais que isso. A carta de Judas contém uma das mais fortes mensagens contra os heréticos, o que faz dela uma carta apologética forte e direta contra os ensinos gnósticos. A Epístola de Judas. Autor: Inúmeras foram as intrigas envolvendo a autoria dessa epístola. Não há uma unidade de pensamento entre os pais da Igreja com respeito ao provável autor. Há dúvida, até mesmo sobre a pessoa de Judas. Certa tradição antiga dizia que esse Judas era, na verdade, um certo bispo de Jerusalém, conforme se lê em Eusébio. Clemente de Alexandria aceitou a canonicidade desta carta, bem como o fato de ter sido Judas, o meio-irmão de Jesus, que a escreveu. Parece que o pensamento que Clemente de Alexandria possuía sobre a carta e seu autor tem prevalecido sobre as demais conclusões, pois até hoje a maioria dos eruditos tem apontado Judas, o irmão do Senhor, como o autor da carta. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Jesus Cristo, revelado em Judas. O motivo pelo qual Judas escreve essa carta revela a identidade de Cristo nela. O conteúdo da epístola de Judas é uma apologia à fé cristã. A carta foi elaborada com o objetivo de advertir a Igreja com relação aos ensinos errôneos, revelando o caráter dos propaladores gnósticos.
O intento da carta é então de preservar e proteger uma comunidade em face aos perigos heréticos. Diante dessa verdade, Jesus Cristo se revela na Epístola de Judas como nosso protetor. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Jesus Cristo é revelado em Judas como nosso protetor. Tema central: Na mente do autor da Epístola de Judas residia um pensamento central, ou seja, batalhar a favor da fé e despertar em seus leitores o mesmo sentimento. Dessa forma, o tema central ficaria assim exposto: a defesa da fé. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A frase-chave desta epístola é o caráter do mal, claramente exposto através da carta. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. A Epístola de Judas. Divisão.